Muito bom dia, meus amigos do canal Night Vila Belmiro. Um grande abraço para você, obrigado pela companhia, obrigado por você fazer parte da Night Vila Belmiro. E sem demorar, sem puxar assunto que não seja a porcaria de ontem da arbitragem, eu vou deixar para você, acompanha essa entrevista para você ver até que ponto a senhora Globo Lixo, que eu falo que é lixão mesmo, tem influência na arbitragem e atrapalha demais o futebol brasileiro. Santos mais uma vez garfado através da arbitragem e também dessa emissora que parece que tem alguma coisa a mais que continua atrapalhando o futebol. Revolta na tela do Night para você, acompanha aí, eu volto já. Isso é sacanagem. E isso é tratado como se fosse uma coisa normal, porque o especialista da Dona Globo acha que foi certa a marcação. Por quê? Porque essa é a cultura dos árbitros brasileiros. Dona Globo, se quer colocar alguém para comentar a arbitragem aí, pega um cara lá da Inglaterra, da Holanda, da França, da Alemanha, sei lá da onde, porque aqui no Brasil, com raríssimas exceções, o melhor deles vocês perderam. Os comentaristas de arbitragem são corporativistas e eles raramente discordam das péssimas marcações de campo. Falta, deu vantagem 4 contra 1, nunca vi uma vantagem dessa. Falta de respeito, é toda hora. Quanto o Vitória, não deram um pênalti. O VAR no Brasil não tem nem palavra para falar o tanto que é catastrófico o VAR no Brasil. Quanto o Vitória, pênalti 4 minutos pro Santos. Eles são tão incompetentes que eles não mostram nem as câmeras. O Lautaro chutou o chão exatamente porque bateram na perna dele. Pênalti. Aí depois deram um pênalti numa falta de critério horrorosa. Porque não foi pênalti no Neymar, não foi pênalti no jogo do São Paulo. O Palmeiras não gosta de falar dos outros, só tô dando critério. Aí, um pênalti que não existe. Hoje, falta, puxou a camisa, inclusive para amarelo. Ele deu uma vantagem 4 contra 1. Tomamos contra-ataque, tomando um gol. Tá difícil, tá muito difícil. Muito bem, meus amigos, vocês acompanharam aí esse trecho, né? Esse trecho que eu posso falar, trecho sem vergonha, né? Arbitragem péssima ontem do jogo do Santos. Péssima. Aliás, a arbitragem tá virando história em quadrinho. Todas as vezes que tem partida, seja do Santos, seja de qualquer outro clube, seja do Campeonato Brasileiro, Paulista, a arbitragem parece que ganha destaque. E a revolta desse jornalista e também do Matos, que ontem, no intervalo do jogo, invadiu o campo. No intervalo, ele não entrou na hora do jogo, não. Ele invadiu lá para falar tudo aquilo que estava enroscado na garganta. Nós estamos falando do Santos, que é o nosso clube, mas tem outros clubes prejudicados também. Mas o Santos é demais, ó. É demais. Esse lance em cima do Lautaro aí, esse lance é simplesmente para parar tudo. E o jornalista da senhora Globo, que ninguém pode falar nada, né? Parece que eles são certão, eles são os bonitão, os gostosão. Criticou o Matos, falou que não tem nada a ver, que não foi pênalti coisa nenhuma, aliás, que não foi falta coisa nenhuma, que o especialista deles lá da Globo é o que sabe tudo, que manda, que aponta e tá tudo certo. Vai te catar, ó. Vai te catar, Rede Globo. Entendeu? Lixo. Manipula de todas as... Esse país nosso aqui é que eu não quero entrar num outro assunto que não tem nada a ver com o futebol. Mas para quem conhece a história do nosso Brasil, sabe do que eu tô falando aqui. Então, vamos morrer esse assunto, vamos falar do futebol. E aí os caras pegam, colocam o jornalista deles lá e... Não, porque isso aqui não foi falta, porque o nosso não sei o que lá, árbitro da Rede Globo apontou que não foi, que apontou que não sei. E ninguém pode discordar, ninguém pode falar nada. Porque eles se acham donos da verdade, se acham que que tudo que eles dizem tá certo e a gente não tem que falar nada. E o Santos ontem, mesmo jogando um bom futebol, poderia ter ganhado essa partida sim. Poderíamos ter ganhado de 2-1, poderíamos ter somado mais 3 pontos. E contra o Vitória, aquele pênalti que muita gente fala assim, mas o Lautaro chutou o chão. Será que chutou o chão mesmo? Será que chutou só o chão?
Lógico que o lance mostra o pé dele pegando no chão. Mas se você voltar o lance com clareza, se é que o VAR fez isso, dá pra você ver que o zagueiro do Vitória encosta no pé, na ponta do pé do Lautaro, que dobra e ele chuta o chão. É claro que dá pra ver isso aí. Mas quem é que toma conta da arbitragem? Quem é que dá a carta final? Quem é que fala? A mídia, ela tem um poder enorme pra tudo, pro bem, pro mal, pra fazer as coisas boas, fazer coisa errada. E se esse jornalista que você viu aí sentando o pau na Rede Globo, é porque ele tá vendo aquilo que todos nós estamos vendo. E a arbitragem do Brasil tá difícil, tá complicado. Cada dia que passa, a gente fala menos de jogo e mais de arbitragem. Ninguém aguenta mais. E se o Matos ontem fez o que fez, é porque ele já não aguentou mais, ó. É só no ferro no Santos direto. Contra o Vitória, agora contra o Botafogo, teve lance polêmico contra o Ceará, né? E só nabo que entra na gente e a gente tem que ficar quieto, não vai falar nada. Você entendeu? Se é, se não é, não é, ó. O cara deu uma puta de uma socada nas costas do Lautaro. Depois, numa jogada 4 contra 1, os caras vai lá, faz gol e a gente tem que dar risada e ficar quieto. E tudo que o Matos falou aí, ele tá coberto de razão. Agora, você vai lá falar com o pessoal da Rede Globo lá que transmite o jogo. Não, porque o Matos não tinha esse direito de invadir o campo pra falar uma coisa que não tem nada a ver. Desculpa. Entrar dentro de campo pra falar uma coisa que não tem nada a ver. Aí o especialista da Rede Globo lá, o cara que faz aponta os erros, porque ele parece que é o Deus lá do Deus do Olimpo. Não, mas não foi nada, foi só uma jogadinha de ombro. Foi só uma jogadinha de ombro. Jogadinha de ombro, os cambal, velho. Os cambal que foi. Foi uma puta do empurrão que o Lautaro saiu pelo menos uns 3, 4 metros à frente escorregando. E você vem falar pra mim que tá certo isso aí, a gente tem que aceitar, ficar quieto. Vai te ferrar, ó, vai se ferrar mesmo. Tá certo o Matos de ir lá falar, tá certo esse jornalista aí de reclamar, entendeu? Porque ficam manipulando. Esse cara que tava ontem aí na transmissão, que eu falei o nome dele ontem, que me deu tanta raiva desse cara que me deu. Até esqueci o nome do infeliz de novo. Esse cara lá atrás, contra o Santos e Flamengo na Copa do Brasil, ele prejudicou o Santos, esse jornalista que eu esqueci o nome dele agora. Entendeu? Vou lembrar, depois eu vou falar, mas se você acompanhou a transmissão, você vai ver o que eu tô falando. Lá atrás, quer dizer, ele se envolveu com o quarto árbitro no jogo do Santos contra o Flamengo na Copa do Brasil e o Santos foi prejudicado. Por quê? Porque ele achou que agora que ele era árbitro também. Tem o quarto árbitro, ele é o quinto árbitro da Rede Globo. Então tá aí, ó. Pra você que bate palma pra Rede Globo e o caramba, tá aí, ó. Só ferro na gente direto. E não é só de nós, não. É nos outros times também. Tô falando só do Santos, não. O Santos porque é mais evidente, né, ó. Cada 10 partidas do Santos, 9 o Santos, ó, toma ferrada brava mesmo. E ontem o Matos não aguentou, foi lá no intervalo e descascou o abacaxi mesmo, ele tá certo. Ou faz, como o Neymar falou lá atrás, e outros falam, profissionalizar a arbitragem no Brasil, ou então nós vamos ver espetáculos maravilhosos sendo horríveis, protagonistas de situação desagradável dentro do campo, com a arbitragem falha, podre, né, que não resolve nada e fica elas por elas e tá tudo certo. Se a gente for analisar friamente, mas friamente mesmo, o Santos perdeu 6 pontos em 2 jogos. 2 jogos, esse contra o Vitória. Poderíamos estar lá no meio da tabela já. Ou pelo menos livre de vez do medo do Z4, né? Do rebaixamento. Mas não. O Santos já tem complicação de vencer. Porque às vezes joga bem, às vezes joga mal. Aí vem uma arbitragem para ajudar a ferrar mais ainda. Então, quer dizer, o Santos já não precisa de ninguém para ferrar ele. Ele mesmo se ferra. Agora os caras vêm
e aproveitam e detonam, né? Já não gostam do Santos mesmo, essa que é a verdade. Já falei isso aqui. E aí aproveitam, não foi pênalti, não foi falta, não foi nada, segue o barco e que se ferre o Santos, que se dane. Então ontem a arbitragem, mais uma vez, protagonista de um espetáculo horrível de arbitragem. E precisa mudar. Alguma coisa precisa ser feita. E o Santos mais uma vez foi prejudicado. Meus amigos, um grande abraço, obrigado pela atenção, fiquem com Deus, eu volto mais tarde com mais do Santos. Valeu.